Olá, seja bem-vindo ao Centro de Treinamento da Plataforma de Dados Microsoft SQL Server 2008 R2. Meu nome é Gustavo Maia Guiar e sou especialista em SQL Server. Hoje falaremos sobre replicação de dados. Se procurarmos o significado de réplica em um dicionário, encontraremos descrições como cópias, imitações, repetições, etc. Traduzindo esse termo para a tecnologia, a replicação de dados consiste na criação de várias cópias de um mesmo dado em locais diferentes. Não significa simplesmente duplicar o dado, pois as cópias devem ser administradas para garantir níveis de consistência, disponibilidade e autonomia. A replicação de dados pode ser realizada via software quando nos referimos a algumas linhas específicas, uma determinada tabela ou ainda um banco de dados. Por outro lado, quando precisamos replicar um volume, um disco ou ainda o storage inteiro, é comum recorrermos à replicação através de hardware. O uso da replicação permite vários níveis de granularidade. A replicação de banco de dados, por exemplo, permite desde a replicação de linhas ou colunas específicas até um conjunto de várias tabelas ou, eventualmente, um banco de dados inteiro. A replicação de dados é uma das tecnologias mais empregadas para a construção de bancos de dados distribuídos. Nesse slide, visualizamos uma implementação de replicação. Inicialmente, a aplicação submete instruções de escrita para o banco de dados, alterando-o. Posteriormente, esse banco de dados é replicado para suas 4 cópias, mantendo-as sincronizadas. Considerando que as réplicas são idênticas ao banco de dados original, uma consulta pode ser feita contra qualquer uma das réplicas, provendo assim cenários de alta disponibilidade e escalabilidade. A indisponibilidade do banco principal não compromete as consultas, e uma vez que esse esteja disponível, é possível redirecionar as operações de escrita para uma das réplicas. A replicação possui algumas aplicabilidades, dentre as quais destacam-se: prover disponibilidade do dado em outros sites, no caso da queda do site principal, conforme demonstrado no slide anterior; diminuir a contenção em um único site, uma vez que o dado em múltiplos sites evita a concentração de acesso; possibilitar o processamento paralelo distribuído entre os sites; melhorar o desempenho aproximando o dado do seu consumidor, evitando assim atrasos na transmissão em links considerados lentos; permitir o uso de dados em aplicações desconectadas, pois essas podem trabalhar de forma offline e replicar os dados posteriormente. Para compreendermos como funciona a replicação de dados no SQL Server, faz-se necessário o esclarecimento de algumas definições. Editor é o site onde os dados nascem e normalmente para onde as aplicações apontarão suas instruções de insert, update e delete. Assinante é o site que recebe os dados replicados a partir do editor. Autonomia, capacidade de um site funcionar sem depender de outros sites. Latência, o tempo de atraso de um dado presente no assinante em relação ao seu editor. Frequência de atualização, intervalo em que os dados do editor são repassados ao assinante. O SQL Server possui várias implementações e variações de replicação. Nessa apresentação, iremos nos ater às implementações básicas. São elas a replicação snapshot, a replicação transacional e a replicação merge. A replicação snapshot tem as seguintes características: envia sempre todo o conteúdo das tabelas replicadas, é a replicação mais fácil de se configurar, e o conceito da replicação snapshot servirá de base para outras replicações. Vamos supor que exista uma tabela de clientes com as colunas CPF e saldo na matriz. Às 15 horas, os agentes de replicação irão replicar todo o conteúdo dessa tabela para a filial, finalizando às 15h30. Às 16 horas é atualizada uma única linha, mas como a natureza da replicação snapshot é replicar todo o conteúdo, todos os dados serão enviados, finalizando às 17 horas. A replicação snapshot
possui alguns cenários de aplicabilidade: baixo volume de dados a ser replicado, alta latência, ou seja, um atraso significativo entre os dados do editor e os dados do assinante, atualizações pouco frequentes no editor, grande volume de atualizações em um período específico. Por exemplo, em uma única hora do dia, são feitas várias atualizações na tabela, e a mesma não sofre alterações durante o resto do dia. A replicação snapshot deve ocorrer após as atualizações. Algumas considerações sobre a replicação snapshot: baixo overhead nos períodos de latência, e ela não exige nenhuma alteração na estrutura dos objetos. A replicação transacional envia todas as transações desde a última sincronização, ou seja, somente o que mudar, e não todos os dados novamente. Pode ser sincronizado de forma contínua, ou seja, o dado é transmitido logo após ser atualizado no editor. Pode necessitar de uma fotografia adicional, que normalmente é requerida para equalizar os sites. Possui variações para cenários de maior complexidade, como Updatable Subscriptions, Immediate Updating Subscribers e a Peer-to-Peer Replication. Nesse exemplo, às 15 horas, a tabela é replicada do site principal para o site secundário, e às 15h30 as mesmas estão sincronizadas. Às 16 horas, a aplicação envia uma atualização para o site principal, mudando o site de 3.000 para 4.000 no segundo registro. Logo em seguida, o registro é replicado para o site secundário, e às 16h05, ou seja, 5 minutos depois, ambos os sites estão sincronizados. A replicação transacional possui alguns cenários de aplicabilidade: baixa latência, ou seja, deve haver o mínimo possível de atraso na sincronização dos sites; alto volume de inserções, atualizações e exclusões no editor, necessidade de propagar as alterações assim que elas ocorrem, propagação de dados para ambientes heterogêneos, como o Oracle e o DB2. Algumas considerações devem ser feitas. Há um maior overhead para monitorar os registros alterados, pois, diferente da replicação snapshot, os agentes de replicação transacional rodam continuadamente, mesmo que não haja atividade no editor. As tabelas devem ter no mínimo chave primária, e a impossibilidade de replicar irá encher o log de transações, ou seja, um eventual problema de comunicação entre o editor e o assinante pode aumentar o arquivo LDF rapidamente, até que a comunicação seja restabelecida ou a replicação seja quebrada. A replicação merge permite que múltiplos sites atualizem os dados, ou seja, todos os sites atualizam e recebem atualizações dos outros sites. Uma vez que haja atualização simultânea em mais de um site, é possível que dois sites atualizem os mesmos dados, gerando assim um conflito. A replicação merge é a replicação mais preparada para permitir atualizações em múltiplos sites que possam envolver conflitos. Ela faz com que todos os sites envolvidos terminem com o mesmo conteúdo. Também possui adaptações para utilizar a internet como rede de comunicação, utilizando protocolos HTTP e HTTPS. Nesse exemplo, há dois sites autônomos chamados Asa Sul e Asa Norte, com a mesma cópia dos dados. Às 16 horas, o primeiro registro é atualizado no site Asa Sul, mudando o valor do saldo para 6.000. Às 16h15, o terceiro registro é atualizado no site Asa Norte, mudando o saldo para 2.000. Em virtude da autonomia, cada site fez sua atualização sem depender da disponibilidade do outro site. Às 16h30, os agentes de replicação rodam, enviando as atualizações do site Asa Sul para o site Asa Norte e vice-versa. Ao final, ambos os sites terminam com o mesmo resultado. Esse exemplo é muito semelhante ao slide anterior, com algumas pequenas variações. Às 16 horas, o quarto registro é atualizado no site Asa Sul, mudando o valor de saldo para 8.000. Às 16h15, o mesmo registro é atualizado no site Asa Norte, mudando o valor do saldo para 7.000. O mesmo registro foi atualizado em sites diferentes. Nesse primeiro momento não há problema, pois os sites têm autonomia e não houve ainda a sincronização.
Às 17 horas, os agentes de replicação sincronizam os sites e um conflito é detectado. Os agentes consultam então as regras de resolução de conflito e identificam que o maior saldo deve prevalecer. Dessa forma, a atualização do site Asa Norte é revertida e o saldo passa para 8.000, conforme o site Asa Sul. Vale a pena lembrar que as regras de resolução de conflitos são customizáveis, deixando o projetista à vontade para definir como tratá-los. A replicação mesh possui alguns cenários de aplicabilidade. Alta necessidade de autonomia, ou seja, todos os sites podem atualizar os dados. Os sites estão desincronizados na maior parte do tempo. Cada site é responsável por um pedaço dos dados. Necessidade de processos de resolução de conflito de alto nível. Algumas considerações. As tabelas terão seu esquema alterado, pois é necessário que as mesmas tenham uma coluna Unique Identity marcada com a propriedade RuGID. A baixa latência aumentará muito o overhead, pois quanto menor for o atraso entre os sites, maior será o esforço para manter os sites sincronizados. A alta latência dará margem a inconsistências, caso haja mais de um autor de dado, ou seja, mais de um site atualizando os mesmos registros. Aqueles que se interessarem pelo assunto replicação de dados com SQL Server podem pesquisar nas seguintes referências. Você acabou de ver mais um vídeo do Centro de Treinamento da Plataforma de Dados Microsoft SQL Server 2008 R2. Eu sou Gustavo Maia Guiar e falamos sobre replicação de dados com SQL Server. Muito obrigado a todos.